Graças a Deus, meus irmãos, bom dia, bem-vindo a mais uma escola dominical, aqui da Igreja Presbiteriana Bom Pastor. Eu te convido a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 98, Salmo de número 98. Chame também já seus familiares, aqueles que estão aí na sua casa, mande também esse vídeo para os seus amigos e vamos todos juntos aprender mais uma vez a palavra do Senhor. Salmo de número 98, diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e junto cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém. Vamos, assim como diz o primeiro versículo, cantar ao Senhor um cântico novo, cantar ao Senhor cânticos que exaltem a sua grandeza. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O que tenho
Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. E tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória, Deus. Que os nossos louvores a Ti, ó Pai, sejam aceitos como verdadeiros louvores do Teu povo, ó Deus. É para isso que nós somos criados, é para isso que o Senhor nos formou. E por isso que a nossa vida, ó Pai, nós dedicamos para Teu serviço, para Tua honra, para Teu louvor, ó Deus. Que seja esse de fato a vontade do nosso coração, dia após dia. Não interessam as circunstâncias, não interessam, Pai, aquilo que está acontecendo conosco, se estamos bem, se estamos mal, se as circunstâncias vão a favor ou vão contra, Deus. Que em nossa boca esteja sempre o Teu louvor, anunciando sempre as Tuas boas obras, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Pai, recebe a nossa adoração nesta manhã. E nós louvamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta manhã, nessa EBD, quem vai trazer o estudo é o presbítero Pedro. Então, o presbítero Pedro tem a palavra. Nós estamos continuando estudando a série de mordomia. Então, Pedro tem a palavra. Obrigado, seminarista Mateus, que já fez as apresentações necessárias, a introdução também, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, a que pegue a sua apostila, aqueles que já pertencem à escola dominical, bíblica dominical da nossa igreja, tem a apostila e vem acompanhando a série de lições. Nesta manhã, nós vamos tratar então da lição número 12, né, que trata sobre a mordomia do consolo. Essa lição está na página 42 e ela vai da 42 a 44. E o texto base da nossa lição, dessa manhã, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, os versos 3 ao 11. E eu te convido então, meu querido, minha querida irmã, a que abra a sua Bíblia nesta carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, desculpe, e acompanhe comigo a leitura. Eu farei uma leitura de uma tradução mais popular, numa linguagem mais popular, para facilitar a compreensão e o entendimento. Mas você mesmo com a sua linguagem Almeida, enfim, acompanhe da sua casa comigo a leitura da palavra do Senhor, no qual nós embasaremos a nossa lição desta manhã. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: que Deus maravilhoso nós temos. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda a misericórdia e de toda a consolação. Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que, quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. Podem estar seguros de que quanto mais suportamos sofrimento por causa de Cristo, mais Ele derramará sobre nós o seu consolo. Verso 6 diz: se sofremos é para levar-lhes o consolo e a salvação de Deus, mas em nossa dificuldade, Deus nos tem confortado, e vocês também receberão forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos.
Desse modo, a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso conforto. Vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos, a tal ponto que perdemos a esperança de conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. E isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos salvou de uma morte terrível. Sim, nele temos colocado a nossa esperança e esperamos que ele continuará a livrar-nos. No verso 11, mas vocês também precisam ajudar-nos, orando por nós. Muita gratidão e louvor serão oferecidos a Deus por vocês, por causa das respostas às orações feitas a nosso favor, a favor de nossa segurança. Feche seus olhos e ore comigo para que o Senhor fale nessa manhã com cada um de nós. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, por mais essa oportunidade, estarmos reunidos em escola dominical, utilizando, Senhor Deus, dos recursos que o Senhor confiou a nós, a internet, para que mesmo em casa, nesse momento de isolamento social, sermos agraciados, sermos instruídos pela Tua boa e fiel palavra. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, que o Senhor trabalhe o nosso entendimento, para que a Tua boa palavra seja como semente em terreno fértil, possa gerar frutos para a honra e glória do Teu nome. Por isso, usa-me, Senhor Deus, me capacite e prepare os corações e mentes dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, meus amados, a lição de hoje, como nós já dissemos, trata da mordomia do consolo. O objetivo dessa lição, então, irmãos, é aprendermos a como lidar com um dom tão precioso que Deus confiou a cada um de nós, o consolo e a paz. A título de introdução, gostaria de deixar com os irmãos a verdade é de que somos testemunhas das muitas aflições e tribulações que todos nós passamos no mundo. Não há um cristão, não há uma pessoa no mundo que possa dizer que jamais passou por alguma aflição, por um momento de tribulação, por um deserto. É nessas horas, meus irmãos, que o grande dom de Deus nos dá, que é o seu consolo e a paz, nos enche o nosso coração de esperança. É no momento de tribulação que temos a oportunidade de conhecer mais de Deus. A lição de hoje nos mostra como podemos ser bons mordomos do consolo de Deus. E para iniciarmos a discussão nessa manhã, o primeiro ponto que nós devemos ter em mente e jamais esquecer é que Deus é o Pai das consolações. Portanto, em primeiro lugar, Deus é o Pai aqui com letra maiúscula, das consolações. O que quer dizer? O texto que acabamos de ler, mais exatamente no verso 8, você pode acompanhar comigo, a carta de Paulo nos diz: vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos a tal ponto que perdemos a esperança de conseguir sobreviver. Nos momentos de dificuldade, irmãos, que passamos, é somente em Deus que encontramos forças, que encontramos superações para as adversidades. Não temos a ideia exata do que Paulo, de fato, atravessava nesse momento, enquanto na província da Ásia, mas temos a certeza de que esse momento não foi fácil para esse apóstolo, para nosso irmão em Cristo. Suas forças haviam se esmorecido, a esperança de continuar vivo havia cessado. O que sabemos, e que o próprio apóstolo Paulo confessa,
é que Deus não o desamparou. Deus não deixou Paulo enfrentar aquela luta sozinho, fortaleceu, derramou sobre Paulo o seu precioso consolo. Da mesma forma, meus amados, Deus faz conosco. Quando atravessamos um vale, quando atravessamos uma situação, como aqui estamos enfrentando, esse momento de pandemia, de isolamento social, esse momento em que nós queremos dar um abraço na pessoa em que amamos e, por amor a ela, às vezes evitamos para que mantenhamos, né, essas condições seguras de represamento do contágio, da divulgação, da propagação do vírus. Nesses momentos, meus irmãos, é que Deus fala conosco, o Senhor concede ao seu povo o livramento, e nós experimentamos isso na caminhada que temos junto ao nosso Pai. O Senhor concede ao seu povo livramento no dia da angústia, como Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4, diz: felizes são os que choram, porque são consolados. Nós temos a liberdade, na presença de Deus, de abrir o nosso coração, de saber que nós podemos chorar diante dEle, confiar a nossa luta, confiar a nossa dificuldade nesse Senhor que nos fortalece, que nos consola e nos encoraja. Também, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, nós encontramos a exortação de Paulo a que nos alegremos no Senhor, mesmo nas dificuldades, buscando-o de coração e respeito a tudo. Ou seja, independentemente da situação que você passa, meu irmão, minha irmã, é diante de Deus que você deve colocar a sua aflição, a sua esperança, porque Ele é a fonte de toda a consolação. Sabemos que Deus, então, é o Pai das consolações. Mas também, uma vez consolados, é dever nosso levar o consolo de Deus aos necessitados. Então, o segundo ponto que nós vemos nessa manhã é que é dever meu e seu levar esse consolo aos necessitados. Vemos no verso 4 desse trecho do texto base que nós lemos no início, a seguinte expressão de Paulo: Ele é aquele que tão maravilhosamente nos consola e fortalece nas dificuldades e provações, para que, quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. Ora, somos consolados pelo nosso Deus. Somos abraçados por esse sentimento, por esse cuidado do nosso Senhor, para que possamos, alimentados dessa verdade que nos traz esperança, levarmos, dividirmos, comungarmos aos necessitados essa mesma mensagem de esperança, de consolo. O que aprendemos com o apóstolo Paulo é justamente isso. Deus não visa apenas o nosso bem quando nos consola, mas quer também que estejamos preparados para consolar os outros. É nesse aspecto, meus irmãos, é que somos mordomos. Como vimos no verso 7 que acabamos de ler, essa oportunidade, né, desse modo, veja bem comigo, desse modo a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam do nosso sofrimento, também participarão do nosso conforto. A graça de podermos caminhar juntos, de sermos consolados por Deus e de consolarmos aos necessitados. Hoje nós passamos pelo vale, somos cuidados pelo nosso Senhor, sentimos o sabor do amor, da graça, da misericórdia de Deus que superabunda nas nossas vidas. Para quê? Para que guardemos no mais sigilo e secreto esconderijo do nosso coração? Não. Para que possamos fazer o mesmo com aqueles que necessitam. Essa é a mensagem
do verso 7. Essa é a mensagem que Deus nos traz nessa manhã, meus irmãos, como bons mordomos que somos, do consolo que recebemos de Deus. Também em Romanos 12, versos 13 e 15, Paulo nos exorta a ajudarmos aos necessitados, sermos hospitaleiros e ainda a alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ora, devo me sensibilizar, o cristão que teme a Deus, que segue ao Senhor de nossas vidas, ele é sensível com as necessidades do próximo. Ele não consegue dormir em paz sabendo que um irmão seu peleja, passa pelo vale, tem sofrido necessidades e não se compadece. Esse coração sensível que o nosso Senhor nos ensinou em seu ministério, que o apóstolo Paulo nos exorta mais uma vez a que sejamos. Essa mensagem de consolo, meus irmãos, é que nós devemos levar àqueles que necessitam. É terrível, certamente é terrível procurar consolo e não encontrar. Não podemos deixar que isso aconteça, meu irmão e minha irmã. Recebemos de Deus um dom precioso, o consolo, e a nós cabe consolar. Afinal, habita no meu e no seu coração o Espírito Santo do Senhor, o Consolador. Que entendamos que esse consolo é minha obrigação, é meu dom e devo compartilhar aquele que necessita. Mas como levar o consolo? Esse é o terceiro ponto. Terceiro ponto. Como levar consolo? Essa pergunta, meu irmão e minha irmã, nos leva a pelo menos 4 modos para sermos bons mordomos do consolo. O primeiro deles é anunciar a palavra. Anunciando a palavra. Primeira forma que eu levo consolo àqueles que necessitam é anunciando a palavra de Deus. A segurança do crente está na Bíblia. Deus fala conosco e nos anuncia a sua consoladora mensagem de esperança. Somente palavras de consternação, palavras que brotam do meu coração, de encorajamento pessoal, não bastam. Antes de qualquer coisa, precisamos compartilhar a genuína palavra do nosso Deus ao coração dos aflitos, para que enxerguem aquilo que Deus quer lhes mostrar no vale, no sofrimento. O segundo ponto, o segundo modo com que eu levo o consolo de Deus é orando. Orar pelo necessitado. Eu prego, eu anuncio a palavra do Senhor. Eu também oro. É através da oração que colocamos toda a vida, todas as nossas aflições, inclusive a necessidade da pessoa com que você está assistindo, desse irmão, dessa irmã que você sabe que está passando por dificuldade, que necessita de uma palavra de consolo. Ore por ela, ore com ela. É diante de Deus, é a Deus que nós devemos dirigir as nossas petições. Ele que tudo pode, meus irmãos. Nós sabemos que Deus tudo pode todas as coisas. Quando oramos, ouvimos a voz de Deus e temos a certeza do livramento do Senhor, como diz o verso 11 que acabamos de ler. Ainda, o terceiro modo que eu levo o consolo é compartilhando as nossas experiências. Lembra quando nós falamos no início sobre passarmos pelo vale, passarmos por sofrimento, que não há um cristão que possa dizer que nunca passou por alguma dificuldade, por alguma aflição? É justamente nessas experiências difíceis que passamos na vida que Deus trabalha o nosso caráter,
trabalhe o nosso coração, trabalhe a nossa personalidade cristã. Para quê, meus irmãos? Para que possamos abençoar vidas de irmãos e irmãs que também passam por dificuldades. Quando o pastor recentemente pregou sobre um desafio que ele teve no início do seu ministério, que foi celebrar um culto fúnebre de um jovem, né, que havia falecido, e nisso levaram a mensagem de esperança aos pais que acabavam de perder o seu amado filho. E ele, no início do ministério, novo, viu-se impotente, né, sem palavras, para, de fato, tocar o coração daqueles pais. E anos depois, ele divide, né, uma outra experiência, que a mãe desse rapaz que havia falecido foi vista consolando uma outra mãe que acabara de perder o seu filho. E ele disse que aquele momento em que as irmãs choravam juntas, abraçadas, naquele momento de tristeza, a irmã que havia anos antes, enterrado seu filho, tinha palavras que vinham de encontro ao coração daquela mãe enlutada. E é isso que acontece comigo e com você, meu irmão e minha irmã. É diferente quando nós dividimos, quando nós consolamos um irmão ou uma irmã com experiências pelo vale que nós passamos na nossa vida. E cabe a nós dividirmos essas experiências com os nossos irmãos. Quando assim fazemos, incentivamos aos irmãos que sofrem a também confiarem no socorro de Deus, desse Deus que tudo pode, desse Deus que nos atende segundo a sua perfeita vontade. E o quarto ponto, meus irmãos, é que, além de anunciar a palavra, de orar com o necessitado e de compartilhar as nossas experiências, nós devemos atender as suas necessidades. Segundo, obviamente, as nossas capacidades. Não esqueçamos que também além de levar consolo, nós levamos também consolos quando resolvemos os problemas das pessoas que enfrentam lutas. Problemas esses que estejam ao nosso alcance. Afinal, a carta de Tiago, né, capítulo 2, versos 16 e 17, fala com muita propriedade uma verdade a respeito desse ponto que nós estamos analisando. Afinal, diz: que proveito tem falar da palavra consoladora de Deus e não suprir a necessidade do irmão que esteja ao nosso alcance? Que proveito tem eu falar da esperança, orar com o irmão, dividir um pouco da palavra do Senhor, virar as costas e ir embora e deixar um irmão ou irmã com a barriga doendo de fome, sem ter o que comer, ou a sua casa às escuras, com a energia, com a conta de energia cortada? Então, meus irmãos, nós levamos, quando assim fazemos, quando nós socorremos aos necessitados, segundo as nossas capacidades e dentro daquilo que está no nosso alcance, nós damos a esse necessitado, a esse irmão necessitado, o sabor, a oportunidade de saborear do cuidado de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando realmente temos necessidade, quando nós necessitamos de algo, de algum socorro, e recebemos um cuidado especial de alguém. Principalmente quando esse alguém é irmão na fé. E nós não podemos pregar dessa verdade que liberta, sem fazer a diferença na vida daquele que necessita. Concluindo, meus irmãos, devemos ser despenseiros, mordomos do consolo que recebemos de Deus. O consolo que recebemos é também uma riqueza que devemos compartilhar e pô-la a serviço do reino para bem do próximo. Deus nos confiou esse dom maravilhoso. Afinal, Ele nos consola, Ele cuida de nós, Ele traz esperança ao nosso coração. Não para que fiquemos quietos em casa e gozemos dos frutos que Ele tem nos dado a experimentar. Mas acima disso, meus irmãos, para que usemos dos nossos bens, para que usemos das nossas experiências, para que usemos da nossa vida, da nossa família, de tudo aquilo que Ele confiou e nos dotou,
para fazer a diferença na vida daqueles que necessitam. Quero deixar algumas aplicações aos amados irmãos. A primeira é que devemos visitar os que sofrem. Nesse momento de isolamento social, temos uma certa limitação quanto a essa questão da visitação. Mas ligue, manda uma mensagem, grave um vídeo de esperança, de contentamento, de cuidado, de amor, de uma declaração de amor a um ente querido, a um amigo, a um irmão que você sabe que está passando por dificuldade. Visite-o de alguma forma. Mostre que você tem cuidado, que você tem pensado nele, que tem orado e intercedido por ele. Medite na palavra de Deus, busque conhecimento na palavra de Deus. Ela nos dota de palavras sábias em momentos difíceis. Ore, coloque-se na presença de Deus e apresente aqueles necessitados, aqueles que nós conhecemos que estão passando por dificuldades, também na presença de Deus. E compartilhe das suas experiências com o próximo, incentivando-os a confiarem em Deus. Afinal, só há esperança, só há livramento em Deus, o nosso Pai. Por fim, participe de projetos que levem auxílio aos necessitados, meus irmãos. Exemplo, projetos de distribuição de cestas, de visitação aos necessitados, de atendimento à comunidade, você que é um enfermeiro, você que é da área de saúde. Entregue-se, dedique seu tempo a abençoar vidas de pessoas, crentes ou não crentes. Leve a mensagem de esperança àqueles que passam por dificuldades, demonstrando amor, dedicando o tempo da sua vida. Portanto, meus irmãos, em momentos como esse, que temos vivido de pandemia do Covid-19, isolamento social, dificuldades econômicas, desemprego alto, temos um terreno fértil para a pregação da palavra de Deus. Devemos levar o consolo de Deus ao próximo, ajudando no que for possível a fim de demonstrar, na prática, o amor ao necessitado. Devemos abandonar o pragmatismo. Nós conhecemos muito acerca da palavra de Deus, irmãos, mas nesse momento de pandemia somos desafiados a sairmos só da teoria e agirmos na prática. Somos desafiados a tocar o coração do nosso irmão, da nossa irmã, do vizinho, aqueles que não conhecem a graça, a mensagem de esperança. Quantos estão ceifando vidas porque não sabem o que esperam? Estão perdidas em suas aflições, em seus pensamentos limitados, humanos. Essas vidas serão colocadas em nossas contas, meus irmãos. Porque nós temos uma mensagem que liberta, uma mensagem de consolo que Deus confiou a cada um de nós. E muitos de nós temos guardado no mais profundo lugar do nosso coração. O que temos feito com os talentos que Deus tem confiado a nós? O que temos feito com esse dom maravilhoso do consolo que Deus tem concedido a cada um de nós de forma muito abundante? Se para nós é difícil passar por vale, sabemos que temos esperança em Cristo, que dirá para aqueles que não conhecem o verdadeiro Salvador, o Redentor de nossas vidas, a fonte de eterna esperança? Nós devemos dedicar as nossas vidas a esse ministério, consolar aqueles que necessitam, aqueles que estão desesperados. Não negligenciemos acerca desta preciosa missão. Feche seus olhos, ore comigo e coloque-se de fato na presença de Deus. Peça para que Ele te use, para que Ele te instrumentalize, para que Ele te capacite, para que Ele plante ousadia, intrepidez no seu coração, para que você saia do seu conforto e vá consolar vidas que padecem longe dessa esperança viva de Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por essa manhã, por essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos juntos e mais uma vez aprendermos as riquezas da tua palavra. Essa palavra que é viva, essa palavra que é verdadeira, essa palavra
que não se perde no tempo, que não fica velha, que se renova a cada dia. Essa palavra que é consolo aos nossos corações, que é exortação, que é esperança. Deus amado, não permita, Senhor Deus, que nós deitemos no conforto dos nossos lares, descansemos no conforto da nossa sala, enquanto muitos padecem longe do Senhor, longe dessa mensagem de esperança. Mas, ao contrário, nos torna participantes desta obra maravilhosa de transformação, de resgate, de renovo que o Senhor começa a plantar no meio da sociedade, no momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, de caos mundial. Deus amado, usa-nos, faça-nos soldados prontos para a grande batalha, levando essa mensagem de esperança e de consolo àqueles que necessitam, que possamos fazer a diferença para a honra e glória do Senhor. Por isso pedimos, trabalhe nos nossos corações e capacita-nos para a sua maravilhosa e boa obra. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. Obrigado, meus irmãos, e até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe o seu dia. Amém.